Boas palavras para um bom dia. Hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre um personagem que eu admiro muitíssimo. Admiro tanto que tenho 2 livros na minha editora Comênios, um sobre ele e um dele, de autoria dele. É um médico judeu, polonês, educador, que foi um herói na Segunda Guerra Mundial durante uma situação trágica imposta pelo regime nazista na Polônia. É o médico Janusz Korczak. Este médico era muito conhecido, inclusive pelos próprios alemães, participava de congressos em Berlim antes da guerra, e por isso mesmo até foi oferecida a ele a salvação, né, de se salvar, de não ser deportado para o campo de concentração pelos próprios alemães, por alguns alemães, e também por alguns judeus. Mas ele se recusou, dizendo que só ia sair do gueto acompanhado das suas 200 crianças órfãs, de quem ele cuidava já há vários anos. Ele foi um educador de vanguarda na sua época, porque ele praticava uma educação democrática com as crianças, fazia assembleias, tribunais em que as crianças atuavam como juízes, e as condenações não eram condenações punitivas, mas eram perdão, reconciliação. As crianças faziam jornal, faziam rádio, enfim, era uma educação extremamente emancipadora, né? E nesse momento, que a partir de 1942, né, o que aconteceu? Os alemães transformaram o bairro, um bairro judeu em Varsóvia, num gueto. Eles fecharam o bairro, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, e o Janusz Korczak saía apenas para procurar comida, às vezes trazia um saco de batata, um pouco de algum alimento para dar para suas crianças. Mas as crianças foram emagrecendo, foram adoecendo no inverno. Esse gueto se tornou uma espécie de prisão, né, ao céu aberto, dentro de um bairro, porque eles não tinham recursos, passavam fome, muitos judeus eram fuzilados ali mesmo, e de tempos em tempos saíam as deportações de grupos inteiros para serem levados ao campo de concentração de Treblinka, em Auschwitz. E o que acontece? O Janusz Korczak permaneceu com as crianças até o final e foi levado com elas para Treblinka, onde ele veio a morrer. Existe um livro que me impressionou muito, que se chama O Diário do Gueto. É um livro escrito pelo Janusz Korczak nos últimos dias da sua vida, narrando as coisas do gueto. Às vezes é um texto corrido, meio sem sentido, revelando o sofrimento que ele estava passando. Às vezes são recordações dele da vida toda, da infância. Ele vai escrevendo assim, livremente. Mas o que mais me impressionou, que eu nunca esqueci quando eu li a primeira vez esse livro, foi como ele termina, justamente um dia antes do Janusz Korczak ser levado com as crianças para o campo de concentração. Vejam o último parágrafo desse diário. Rego as flores, a minha careca na janela. Que alvo bom! Ele tem um fuzil. Por que fica assim, olhando tranquilamente? Não recebeu ordem. Ele era talvez professor numa aldeia, ou tabelião, ou varredor de rua em Leipzig, garçom de bar em Colônia. Que é que ele faria se eu fizesse um pequeno sinal com a cabeça, um gesto amigável com a mão? Será que ele nem sabe o que está acontecendo? Talvez ele tenha chegado ontem de muito longe. O que eu acho profundamente tocante é que ele estava ali num momento trágico, de extrema opressão, de extrema desumanização, submetido a um regime nazista que coisificou os judeus e matou milhões de judeus, e não só judeus, outros também opositores, homossexuais e ciganos, enfim, mas as maiores vítimas foram os judeus, porque havia um projeto de limpeza racial, entre aspas. E, no entanto, o Janusz Korczak não se desumaniza, não olha o outro como um inimigo, não sente ódio. Ele simplesmente se pergunta: quem é esse ser humano que está ali me olhando com um fuzil na mão?
Quem será que ele era antes da guerra? Ou seja, ele tem aquela olhar de estranhamento diante da situação, se perguntando no fundo como um ser humano pode chegar a participar de algo tão bárbaro e iníquo como foi essa matança do Holocausto. E eu acho que o grande exemplo é esse. Ele não se rendeu ao ódio, ele não se rendeu à coisificação do outro, embora eles estivessem sendo desumanizados e coisificados. E depois ele entregou a vida pelas crianças, porque ele teve a oportunidade de fugir, mas ele, que era considerado um pai pelas crianças, porque dentro da sua proposição de educação havia um forte afeto, um forte vínculo afetivo, aliás, ele é chamado de o Pestalozzi polonês, e ele foi à morte junto com elas. E existe um filme lindíssimo, que é Janusz Korczak e suas 200 crianças, do Andrzej Wajda, que mostra esta trajetória e depois o final é muito bonito, apesar da tragédia, porque nos projeta para uma transcendência. Essas foram as boas palavras para um bom dia.